gente! Tudo bem com vocês? Se não tiver, há de ficar. E Deus há de querer sempre. E nunca esqueçam disso. Então, gente, minha mãe vai falar sobre a minha história, gente. Sobre a cura do câncer. Vocês podem ver que eu tô vivo. Então você é um vencedor, né? Isso mesmo. Gente, se inscreve, compartilha, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, compartilha para todos os seus amigos e inimigos e seus animais de estimação, gente. Mua! Oi, amores da Fran, tudo bom com vocês? Espero que sim, se não tiver, há de ficar. E Deus há de querer sempre. Confia nele. Meus amores, começando aqui, né, mais um vídeo, né, falando sobre a nossa história, né, de superação aí do câncer do Pedro, né? Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá na nossa playlist, tá? Eu criei uma playlist para quem tiver interesse, né, em assistir. Essa playlist tá escrito assim: tem uma história tem um milagre para contar, tá bom? Então, meus amores, vou continuar de onde eu parei, vou tentar, né? Porque como eu disse desde lá do começo, né, eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre isso. Para mim ainda é muito doloroso, mas Fran, já faz tanto tempo. Sim, meus amores, acreditem, ainda dói muito e certeza vai continuar doendo a vida inteira, tá bom? Então, meus amores, como eu contei para vocês, né, um rápido resumo aí, né, nós saímos do Rio de Janeiro, viemos embora para Macaé por questões financeiras, viemos recomeçar a nossa vida, a nossa história juntos aqui em Macaé e fomos morar onde a gente teve condições de morar, onde nos foi dado, porque a gente não tinha nem emprego, nem salário, nem nada, então não tinha nem escolha, né? Mas agradecemos a Deus sempre por ter um teto, não é verdade? Então, meus amores, quando nós percebemos que o estado do Pedro era bem grave, eu ainda não tinha nem recebido o meu primeiro salário, como eu disse no vídeo anterior, eu já tinha conseguido com um mês aqui morando em Macaé, estado do Rio de Janeiro, tá bom? Eu consegui um emprego, não tinha conseguido nem o meu primeiro salário ainda, tá bom? Então a gente, quando chegou aqui, a gente comprou uma cesta básica, aquelas bem simplesinhas mesmo, né? E ali a gente recomeçou a nossa vida. Foi quando nós descobrimos que o Pedro estava com uma doença e que ela poderia ser um câncer. Ali, gente, meu mundo caiu. Eu tive vários sentimentos, né? A minha religião, eu acho que não vem ao caso, mas eu já era muito apegada com Deus, já tinha muita intimidade com Deus nessa época e eu tive um mix de sentimentos muito grande. Eu me revoltei, eu chorei, eu reclamei, eu implorei, eu tive vários estágios, sabe? Ali naquele momento em que eu vi que meu filho poderia ter algum risco de vida, mesmo tendo muita fé de que eu não perderia o meu filho em momento algum, por mais grave que fosse o caso dele. Eu jamais imaginei, eu vou perder o meu filho. Eu sempre falei, pode demorar. Eu tinha muito medo, é óbvio, eu sou humana, eu tenho sentimentos, eu tinha muito medo, mas eu nunca acreditei que meu filho poderia não estar hoje com a gente, né? E eu sou muito grata a Deus por ele estar vivo, né, diante de nós, fazer parte aqui da nossa família. Ele é a nossa razão de viver. Se vocês não conhecem ele ainda, é muito mais fácil conhecer um pouquinho da personalidade dele, do jeitinho dele, né, assistindo lá os stories, que ele sempre vai lá e canta, dança, brinca, se diverte com as meninas amam, ele pede para vocês me pedirem para ele fazer algo. Então ele é assim, uma criança muito carismática, é a criança mais feliz do mundo, e eu sou muito grata a Deus por ele estar vivo, tá? Porque ele foi desenganado aos 3 aninhos de idade. Sim, meus amores, meu filho foi desenganado por causa de uma doença raríssima, tá? Os detalhes de diagnóstico eu não consigo dizer para vocês, tá? Vai ser num vídeo onde o meu marido vai estar falando sobre isso, vai estar mostrando laudos, vai dizer o nome da doença certinha, mas eu não sei por quê. Porque
eu não tinha condições psicológicas para lidar com tal coisa. Ah, mas você é mãe. Mas primeiro de ser mãe, antes de ser mãe, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano tão frágil, eu pareço muito forte para muitas pessoas, mas eu sou de uma fragilidade que muitas pessoas não conhecem, tá bom? Enfim, uma história de vida bem complicada, né? Acaba que a gente acaba sendo uma sobrevivente. O Pedro é um sobrevivente, eu sou uma sobrevivente, né? E, gente, por pior que fosse a doença do meu filho, além de toda aquela dor que eu perdi o chão diante daquela possibilidade, sabe? Eu fui julgada. E, meu Deus, aquilo me machucou profundamente. E até hoje eu peço a Deus, eu rogo e peço a Deus que Ele tire esse sentimento do meu coração, porque eu ainda não consegui perdoar. Eu não consegui perdoar os julgamentos que eu tive. Por quê? Porque meu marido, ele é da área ele é da área de medicina, né? E ele poderia e conseguiu lidar melhor com isso. Diante desse diagnóstico, pré-diagnóstico que a gente teve aqui na nossa cidade, então ele começou a ir para o Rio, fazer vários exames em vários locais, que depois o Evandro vai estar falando para vocês direitinho como foi isso, porque eu estou contando mais a minha parte, como eu me senti, como foi para mim, tá? Eu tinha acabado de vir de Copa para Macaé, sabe? Copa que eu digo é Copacabana, que a gente fala assim lá. Então eu tinha vindo de Copacabana para Macaé. Eu já tinha ido embora de Macaé há muitos anos. Eu saí muito nova daqui de Macaé e fui morar no Rio, né? Já tinha mais de 20 e poucos anos morando no Rio, porque eu me casei e fui para lá, né? O Evandro é meu segundo marido, tá, gente? É meu segundo casamento. Então, eu fui pro Rio, me casei, me separei e meu marido atual agora é o Evandro, com quem eu tenho o meu filho mais novo, que é o Pedro, que tá vivo para a honra e glória do Senhor, que vocês conhecem aí. Se vocês não conhecem o Pedro ainda, é só vocês assistirem alguns vídeos, tá? Que eu sempre vou estar deixando aqui embaixo a playlist, então vai lá, vai conhecer ele, saber um pouquinho, né, sobre ele. Mas aí, voltando aqui, como eu falei, eu não teria roteiros para conversar com vocês, eu viria assim, muito conversando aleatoriamente com vocês, de uma forma muito espontânea, e é isso que eu tô fazendo. Eu espero que vocês entendam sobre o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer, mas se vocês não entenderem, podem me chamar, né, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp não, lá no direct, no Instagram, que eu tô sempre lá, e também pode deixar aqui embaixo, tá, gente, nos comentários, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Então, o que aconteceu? Nesse momento, o Evandro, a gente começou a pegar dinheiro emprestado, né? O nosso vizinho teve um episódio que o Pedro até rasgou uma nota de R$100, ele cortou a nota de R$100 que a gente tinha conseguido, né, emprestado, para poder ir lá fazer os exames dele, que a gente não tinha esse dinheiro para estar indo toda hora indo pro Rio, sabe? Aí chega lá, desce na rodoviária e pega um táxi, vai pro Inca ou vai pro Hemorrio. Então, assim, até chegar o diagnóstico definitivo demorou um pouco, então ele ia inúmeras vezes para lá, tinha os resultados que a gente tentava pegar o mais rápido possível para poder começar o tratamento dele, né? O que seria, porque a gente já sabia que era um câncer, não sabíamos que era um câncer maligno até então, sabe? E eu me apeguei a Deus com todas as forças e fiquei trabalhando. Por quê? Porque o que a gente tinha era uma criança, um bebê de 3 anos que praticamente não sabia nem pronunciar todas as palavras, né, corretamente, que aparentemente estava muito saudável, brincava, dançava, corria, tudo normal com ele, tá? Apesar daquele caroço que ele tava aqui no braço, mas eu não podia simplesmente falar assim, olha, eu vou largar o meu emprego e vou com meu filho.
Mas a sociedade, as pessoas achavam na cabecinha delas que eu deveria fazer isso, né? Então que eu deveria largar tudo e estar ao lado do meu filho porque eu sou mãe. Sabe, que eu sou mãe, então como assim, né? Se eu sou mãe e se eu sou a única provedora nesse momento da minha família, eu não poderia simplesmente largar ou ficar o tempo inteiro saindo pedindo licença para poder levar meu filho. Sabe? Até porque o emprego que eu consegui foi praticamente assim, olha, vou abrir uma vaga para você para te ajudar. Entendeu? Então assim, eu estava ali praticamente, sabe, era alguém que estava ali que não precisava estar. Então eu não poderia perder aquele emprego porque era o nosso sustento, era algo que era a única coisa que nós tínhamos. E mesmo assim eu fui julgada. Porque você deveria estar do lado do seu filho. Que mãe é essa que abandona um filho? Seu filho vai perder referência de mãe. Seu filho não vai te conhecer. Todas as crianças estão com as suas mães do lado, né? Levando para fazer os exames, enfim. Mas eu não poderia estar. Primeiro, eu não podia, porque eu sustentava minha família naquela época com o meu salário. E a gente precisava disso, porque eu tinha as contas para pagar, eu tinha que pagar as idas e vindas, tinha o lanche, tinha a rodoviária que você paga para ir a um banheiro, enfim, todos os custos que envolve você estar tentando resolver algo, estar indo de uma cidade para outra, e eu ganhava apenas um salário mínimo, tá? Então, esse um salário mínimo era para tudo que a gente precisava. Então, eu fui bem julgada. E a gente se assusta bastante, gente, porque... E não sei nem por que a gente se assusta, a gente percebe quando acontece com a gente, mas na maioria das vezes esse tipo de julgamento, ou o dedo apontado, como sabe, os juízes que aparecem na vida da gente, são as pessoas mais próximas, né? Porque aquelas pessoas que estavam dizendo assim, seu filho vai perder referência de mãe, seu filho está doente, você não está do lado dele, coitadinho dessa criança que está do lado do pai. Meu filho não era coitadinho, meu filho estava com o pai dele, que é apaixonado por ele, entendeu? E o pai falou, Fran, você fica e eu vou, você não tem estrutura psicológica, emocional para enfrentar tudo isso. Então, eu tinha um companheiro, eu tinha um marido do meu lado, eu tinha um homem que me amava e que me entendia, sabe? E que me entendia que eu não tinha condições de fazer tudo aquilo e que era para um só. Eu não poderia pagar para todos, para nós todos estarmos ali. Primeiro que eu ia perder meu emprego e a gente não teria como se sustentar, né? Então, assim, foi bem difícil porque... toda a nossa vida desabou diante da gente naquele momento e eu só orava, eu chorava, eu trabalhava e até então, nisso tudo, meu filho ainda não tinha recebido o diagnóstico completo, sabe, de que o câncer dele era maligno, ainda não tinha recebido essa notícia, né? E mesmo assim eu já estava em frangalhos. Então, esse processo demorou um pouco, né? Nós sabemos que os exames demoram, existe ali uma fila e a gente muito abatido. Não vou dizer, gente, que não tiveram mãos estendidas pra gente, teve e muitas mãos estendidas. Mas vou te falar, 99,9% das pessoas que estavam ao nosso lado foram pessoas que eu nem nunca vi, isso eu vou contar mais na frente para vocês, foram pessoas que nos ajudaram de bom grado, com amor, com carinho, financeiramente, foram ouvidos quando eu precisei, foram pessoas que nos deram muito carinho, muita atenção, nos respeitaram, respeitou a minha condição como mãe, mesmo não me sentindo bem, sabe? Porque não era fácil
eu ficar em casa e saber que meu filho estava no INCA, estava no Hemorrio, estava não sei aonde, e eu esperando todas as notícias de casa, e eu entrava no banheiro da escola onde eu trabalhava, de 10 em 10 minutos, sabe, para chorar. Então eu pegava uma toalha e botava na boca assim, e ali eu gritava. Escola é sempre muito barulhenta, né? As pessoas até brincam, eu até brinco que eu falo alto demais por causa desses anos todos que eu fiquei dentro de escola, porque o tom dentro da escola é sempre muito mais alto, né? Então a gente acaba falando um pouco mais alto, não porque a gente quer gritar, a gente acaba naturalmente falando mais alto, porque são várias vozezinhas. Numa salinha tem criança cantando, na outra salinha tá tendo uma atividade, na outra salinha tá tendo educação física, tá tendo psicomotricidade, tá tendo aula de música. Então o tom das mulheres, né, professoras que trabalham, sempre é um pouquinho mais elevado. Presta atenção nisso, na maioria das vezes gente. Então, enfim, nessa parte, nesse episódio que eu quero contar para vocês hoje, tente não ligar se você passar por isso em algum momento, né? Porque eu vejo aí uma coisa de machismo muito grande, essa coisa de que, não sei se é machismo, mas assim, a mãe tem que estar do lado. Eu estava do lado, eu só não estava do lado fisicamente, mas eu estava do lado do meu filho o tempo todo. E eu peço a Deus todos os dias para tirar esse mal-estar aqui do meu coração, sabe por quê? Porque só eu sei a dor que eu senti dessa mudança brusca que eu tive na minha vida, que eu tive que me mudar no momento que eu não queria. Para mim, voltar para Macaé era dar um passo enorme para trás na minha vida, sabe? É eu chegar aqui e receber a notícia de que meu filho estava com câncer, entendeu? Então a gente já tinha recebido a notícia, né, de que o nosso filho tinha um câncer e era um câncer maligno nesse momento. Então aquilo acabou comigo, porque eu não conseguia na minha cabeça administrar aquilo, e eu estava sozinha, eu não tinha família, sabe, para me apoiar, para eu receber um abraço, para eu deitar no colo, eu não tinha aqui, então eu tive que suportar tudo isso à noite. Eu me lembro que um vizinho, né, chegou para mim e falou assim: Fran, você chora todas as noites compulsivamente, não é? E eu falei, e muitas dessas vezes meu filho ia e ficava no Rio, ficava internado para fazer um exame, ficava internado para fazer a biópsia, entendeu? Então eu, desde o começo, eu fiquei muito sozinha, ficou eu e Deus e a minha dor, né? E os julgamentos por eu não estar lá, porque eu me perguntava, gente, será que falta tanta sensibilidade? Será que é tão difícil, né? E pior, dessas pessoas que me julgaram, a maioria não, todas, nenhuma delas falaram: Fran, como é que você tá? Você tá precisando de ajuda? Você tá precisando de dinheiro? Você tá precisando de que eu vá para aí? Você me diz o que você tá precisando. Não. As pessoas preferiram me julgar porque o Evandro é um bom pai, porque o Evandro é maravilhoso, porque coitadinho do meu filho que estava sem a mãe. Aonde que está essa mãe nesse momento? Era isso que eu escutava. Então, assim, eu peço perdão a Deus por eu não ter conseguido perdoar isso, sabe? Mas eu não consegui até hoje perdoar essas pessoas, porque era uma dor tão grande que eu sentia, sabe? Era uma dor tão grande que não cabia dentro de mim, sabe? Eu respirava, eu chorava, eu respirava, eu chorava, eu respirava e questionava Deus. Eu respirava e eu implorava pela vida dele. Eu respirava, eu me desesperava, sabe? Eu respirava e eu me perguntava por quê, sabe? Por que não comigo? Por que com meu filho? Por que com meu bebê? Sabe? Então foi um momento bem difícil para mim, e as pessoas foram bem cruéis comigo.
Mas é isso, meus amores, eu vou parar por aqui, o vídeo já tá bem longo, tá? Espero que vocês tenham assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário. Esse vídeo vai ter continuação, assim como os outros. Eu criei uma playlist aqui. Se você quiser assistir o vídeo anterior, é só clicar na playlist, tá, do canal, que vai estar lá. Eu acho interessante para você continuar, né, assistindo, para poder vocês entenderem toda a nossa história, porque vocês pediram muito, né, que eu fizesse esse vídeo. Só hoje eu me sinto mais forte. Eu tô para falar sobre isso com vocês. Eu tô com taquicardia, né? Ainda me deixa muito nervosa, ainda me dói muito tudo isso, mas eu tinha um compromisso, tenho um compromisso com Deus, que é o testemunho, né, de milagre em nossas vidas. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Amo vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like, compartilha, ative as notificações para receber todos os vídeos da Fran, tá bom? E um grande beijo. Tchau!